Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje tratando das ferramentas manuais indispensáveis, ou quase isso, para quem quer fazer marcenaria fina, para fazer móveis em madeira maciça, tá? Então, eu tenho recebido, especialmente depois de um vídeo que eu fiz sobre a construção de um paralelepípedo básico, a partir do qual a gente vai usinar cada componente de um móvel, uma peça de marcenaria fina, eu tenho recebido perguntas sobre quais as ferramentas que são indispensáveis a um marceneiro. Então eu selecionei aquelas que eu considero efetivamente indispensáveis ou quase, vou explicar por quê, porque a gente tem as restrições de recursos, né, de dinheiro, e vamos falar delas. Então vamos lá, começando por um serrote, tá? Necessário você ter um serrote para quando você comprar uma prancha, você poder quebrá-la, né? Quebrá-la em pedaços menores. Serrote e rabo de andorinha, tá? Para você poder fazer encaixes precisos, tá? No caso, por exemplo, um rabo de andorinha ou um malhete. As plainas. Aqui tem um conjunto de plainas. Eu tenho uma garlopa, para quando você precisa desempenar áreas de grande comprimento, peças de grande comprimento. Uma plaina de desbaste. Uma plaina de alisar. Um guilherme, para você poder fazer encaixes, por exemplo, espigas bem feitas, tá? Um guilherme é indispensável. A característica do guilherme, a diferença em relação à plaina é que ele tem uma lâmina que se estende ao longo de toda a sua largura. Por fim, uma block plane, né? Uma plaina que é usada, por exemplo, para fazer chanfros, para fazer usinagem de topo, né? Usinagem de topo de fibra, tá? É uma ferramenta indispensável. Ferramentas de medição, ou uma trena ou um metro. Eu particularmente gosto mais de trabalhar com metro, às vezes em função da característica da peça, a trena é necessária, tá? Só que o ideal é, você começou o trabalho com uma ferramenta, continue usando aquela ferramenta de medição o tempo inteiro. Esquadros, especialmente esquadro combinado, lembrando que a construção das nossas peças se baseia num sistema de 3 eixos a 90 graus. Então, é fundamental você ter um esquadro, né, especialmente esquadro combinado, e um esquadro confiável para você poder fazer as traçagens em 90 graus e em 45 graus também. O esquadro combinado tem a vantagem também de você poder regulá-lo para usá-lo em diferentes combinações. Só que às vezes você tem situações dentro da peça em que o esquadro combinado, por ser muito grande, não se encaixa. Então é interessante você ter um esquadro de torneiro mecânico, tá? Um esquadro pequenininho, né? E ambos, né? Extremamente precisos, corretos. Esquadro tem que marcar 90 graus. Se não marca 90 graus, joga fora, tá? Uma suta para você copiar ângulos. Então, por exemplo, você vai fazer um rabo de andorinha e você quer traçar o rabo de andorinha com os ângulos iguais. Então, você ter uma suta é fundamental para você transferir ângulos também de um lugar para outro. É uma ferramenta indispensável. Faca de marcação. Então, por exemplo, você está fazendo um rabo de andorinha, né? E você quer transferir a marcação dos pinos, uma faca de marcação, desejavelmente com um duplo chanfrado, tá? Para você poder encostar a face e fazer uma traçagem, uma marcação perfeita, né? E lembrando que uma das vantagens da faca, ao contrário, por exemplo, de você usar um lápis, é que você já cria um ponto a partir do qual você pode atuar com uma outra ferramenta de corte. Que ferramenta de corte? Os formões, né? Então você vai fazer um rabo de andorinha, você fez a traçagem da base do rabo de andorinha, você vai começar a remoção do material, né? Ou remover um material entre os fingers do rabo de andorinha, você usa formão. Aliás, formão é uma ferramenta de desbaste maravilhosa para uma série de coisas. Você não precisa ter todo um jogo com 20 mil formões. Se você tiver 4 formões, por exemplo, um 6 milímetros, um 10 milímetros, um 15 milímetros ou algo perto disso, 16 milímetros, e um de 1 polegada, 25 milímetros. Você já está bem servido. Falando também de marcação, um graminho, né?
que permite a você traçar marcas paralelas, né, a um lado de uma peça. Então, seja para você fazer um furo, delimitar as paredes de um furo, seja para você fazer uma espiga, o uso de um graminho é fundamental, é indispensável. Se a gente está falando em furo, né, e aqui eu estou abordando ferramentas manuais, tá? Não ferramentas portáteis, ferramentas manuais sem o uso de energia elétrica, o arco de pua para você fazer furo. Aqui nós não temos uma maquineta, mas para quem conhece uma maquineta para fazer furos menores, são as ferramentas indicadas para você fazer furação. Raspilha. Quando você encontra uma área em que a plaina encontrou, por exemplo, fibra revesa, a raspilha é fundamental para fazer o alisamento dessa área sem que você tenha madeira estourando. A raspilha tem essa vantagem em relação às plainas. Por falar em raspilha, nós temos também os raspões, seja para você atuar em planificar uma superfície de curva, né, de perímetro curvo, seja para você atuar em superfícies que são convexas. Você tem os raspões, perfeito? Além disso, o martelo, tá? No caso, esse é um martelo japonês, eu diria que raramente eu uso pregos e por isso ele não é um martelo de unha. Para quem quiser um martelo de unha para arrancar um prego ou outro, pode usar um martelo de unha, certo? Muito bem. Por fim, se você tem que fazer um desbaste, digamos, mais agressivo ou mais rápido, as grosas. Todo mundo pensa em grosa como uma ferramenta, digamos, meio bruta. Bem manipulada, essa ferramenta é uma maravilha, é uma delícia para usar, tá? Eu sou um grande admirador das grosas, tá? Desde que bem usadas. Muito bem, esse aqui seria um jogo, digamos, completo. Aí, Brasil, a gente sempre está com aquele problema de falta de recursos para comprar tudo aquilo que a gente quer. Então agora nós vamos modificar o cenário para botar o mínimo do mínimo, tá? Vamos encurtar essa lista. Então me dá aí 2 minutos e a gente volta com o fundamental do fundamental. Agora que a gente já passou pela lista completa, né, a meu ver, dos itens que você precisa ter de ferramentas manuais, não estou falando de ferramentas elétricas, portáteis, ferramentas manuais, para você fazer marcenaria fina, tá? Vamos falar da lista reduzida, adaptada ao orçamento cada vez mais apertado, tá? Eu só vou citar os itens dados que eu já passei um por um, então vou só citar para que vocês tenham aí. E por falar nisso, tem aí um PDF falando da lista completa e da lista reduzida, tá? Tá aí no anexo. Então vamos lá. Primeiro, instrumentos para medir ou marcar. Esquadro de torneiro, esquadro combinado. Metro, trena. Graminho, faca de marcação e suta. Ferramentas de cortar. Raspilha, um formão de 6, um formão de 16 milímetros, uma grosa, uma face plana, outra face convexa, um serrote para cortar pranchas, um serrote rabo de andorinha, um guilherme, uma plaina de alisar e um arco de pua. E por fim, como instrumento de convencimento, certo? Um martelo. Aquela ferramenta que a gente usa para convencer a madeira em alguns casos, certo? Madeira ou outras partes do móvel, ok? Bem, então é isso. Aproveitando o vídeo, não deixem de acompanhar no Facebook e no YouTube. Logo, logo nós vamos estar com o nosso calendário de cursos, workshops e seminários presenciais para São Paulo 2018, tá? E qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?